Boa tarde, caros estudantes! Na aula de história de hoje, nós falaremos sobre a Reforma Protestante. E o que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante, ela foi um movimento religioso que inicialmente visava reformar, daí que vem o nome, né, a Igreja Católica no século XVI, mas que terminou com a própria ruptura da Igreja Católica e a formação de novas igrejas e cultos cristãos na Europa Ocidental. Então, quando tratarmos de reforma protestante, devemos ter em vista que ele teria ocorrido no século XVI, principalmente na Europa Ocidental. É claro que os efeitos da reforma irão ter reflexos nas colônias europeias, já que a reforma protestante ela ocorre no contexto da expansão marítimo-comercial europeia, né? Então, nós teremos efeitos da reforma protestante no mundo inteiro, de certa forma, né? Mas o local de origem e onde ela será mais impactante será na Europa Ocidental, né? Na Europa que tinha predomínio da Igreja Católica, podemos dizer dessa forma. E no caso, então, né, como que eu havia afirmado anteriormente, né, foi uma tentativa de reformular a própria Igreja Católica. Então, o que temos que ter em vista é que um grupo de monges, um grupo de clérigos, teólogos, estudiosos nesse período, passaram a considerar que a Igreja Católica não estava seguindo as Sagradas Escrituras, que, pelo contrário, a Igreja Católica estava envolvida em corrupção e também com uma forte interferência política em outros estados. Então, muitos desses reformadores, como serão conhecidos, eles buscarão tentar resgatar o estado de pureza da Igreja Apostólica, né, dos tempos de São Pedro, de São Paulo, né, fazer com que a Igreja Católica seja mais uma instituição religiosa e espiritual do que de fato uma instituição política, né? Claro que, como a Igreja Católica tinha uma grande força na época, ela não tolerava as oposições, e a consequência disso será a formação de novas igrejas cristãs. Então, né, os fatores principais que vão levar a reforma protestante, nesse período em específico, nós temos então a nova visão de mundo trazida pelo Renascimento, né, o humanismo e o antropocentrismo, principalmente, que vão questionar os dogmas teocêntricos, né? A ideia de que Deus está no centro de tudo, da Igreja Católica, né? Então, o Renascimento, o humanismo, ele terá uma grande influência para a reforma protestante. Nós teremos também uma perda de identidade da Igreja Católica, que, como eu falei, durante a Idade Média, foi deixando de ser uma instituição unicamente espiritual, uma instituição unicamente religiosa, e passou a se tornar uma instituição política com forte corrupção também, né? Então, é nesse sentido que se enquadraria a perda da identidade da Igreja Católica, no sentido de que a Igreja Católica ela não exercia, de certa forma, o seu papel como uma instituição espiritual, e sim mais como uma instituição política, inclusive se envolvendo em vários atritos com outros estados, né? Até, inclusive, um deles será o evento conhecido como a Guerra da Liga de Cognac. Né? O que foi a Guerra da Liga de Cognac? A Igreja Católica ela tinha uma forte dependência militar do Sacro Império Romano Germânico. Né? Então, o Sacro Império Romano Germânico, que era uma confederação de estados alemães que estavam governadas por um imperador, eles tinham uma grande influência militar sobre a Igreja Católica. E no caso, o que acontece? Né? No começo do século XVI, o Papa Clemente VII, ele busca romper essa dependência com relação ao Sacro Império Romano Germânico e faz uma aliança com o Reino da França e os estados italianos Milão, Veneza e Florença, na chamada Liga de Cognac. As tensões entre o Sacro Império Romano Germânico e a Liga de Cognac irão levar a uma guerra, no qual as tropas do Sacro Império Romano Germânico, liderados por Carlos V, acabam por atacar o norte da Itália, né, a região da Lombardia, a região de Veneza. No entanto, os soldados eles acabam não recebendo o pagamento
E os espólios, as pilhagens da guerra não eram suficientes para eles. Com isso, eles se amotinam e invadem Roma, né, que era a sede da Igreja Católica. E lá eles fazem um saque de Roma em 1527. A guarda suíça, né, que era a guarda papal, inclusive ela acaba fazendo uma defesa, né, uma proteção para que o Papa pudesse escapar, sendo que vários guardas suíços acabam morrendo, né? Então, nós teremos então, né, o saque de Roma, que vai ser uma grande ruptura que nós teremos entre o Sacro Império Romano Germânico e a Igreja Católica. E o efeito dele foi tão devastador que, na história da arte, considera-se o saque de Roma de 1527 o fim do Renascimento italiano. Então nós percebemos, né, a Igreja Católica se envolvendo em uma série de tensões políticas. Além disso, nós teremos a ascensão da burguesia comercial. Esse é um fator importante. Por quê? Porque a burguesia comercial, ela já existia na Idade Média com os comerciantes dos burgos, né, das cidades medievais. No entanto, a Igreja Católica não via com bons olhos a atividade comercial, pois a Igreja Católica, ela defendia o preço justo, ou seja, você vende alguma coisa pelo preço pelo qual você adquiriu. No entanto, a atividade comercial, ela demanda o lucro, ou seja, você vende alguma coisa por um preço mais caro do que o preço adquirido. No entanto, no século XVI, a burguesia comercial, ela se torna muito forte e ela passa também a patrocinar os estados que estão se formando e os empreendimentos da expansão marítima. Como a Igreja Católica, ela não aprovava as atividades comerciais, a burguesia comercial também terá uma forte oposição à Igreja Católica, gerando inclusive um dos principais movimentos reformistas, como nós veremos. Também nós temos a questão das indulgências, né? Já que nessa época, o que foi a questão das indulgências? Foi assim, o Papa, ele financiou uma grande reforma da Basílica de São Pedro, da Praça de São Pedro em Roma. E para facilitar a coleta de impostos para construir essa grande obra, a Igreja Católica passou então a vender as indulgências. E o que seria a indulgência? Seria a venda do perdão. Ou seja, a Igreja Católica começou a cobrar lugares no paraíso. Então, pessoas que pagavam pelo perdão eram perdoados pelo Papa e assim teriam um lugar garantido no céu, o que indica uma forte corrupção por parte do papado, por parte da Igreja Católica, e terá uma fundamental importância para o início da reforma. Nós teremos também o absolutismo monárquico, né? Ou seja, quando os reis eles passam a centralizar poder total em seus estados. Na Idade Média, os reis, os senhores feudais, eles dividiam o poder com a Igreja Católica. Com o absolutismo monárquico, o rei ele vai subjugar tanto o clero quanto a nobreza. Ele ficará tanto acima do clero quanto a nobreza, ou seja, a Igreja Católica ela será subordinada aos reis em seus respectivos estados e não irá mais compartilhar os estados com os reis, né? Então, a Igreja Católica, claro, ainda terá um grande poder ideológico, um poder religioso e espiritual, mas o poder político dela começa a se desgastar nesse momento. E a invenção da imprensa também. A invenção da imprensa terá grande importância, pois a imprensa ela possibilitará que mais pessoas tenham acesso aos livros, né? E por que isso terá importância para a reforma? Por uma simples razão. Na Idade Média, os livros eram copiados à mão, eram raríssimos, e apenas os mosteiros e as abadias tinham acesso ao livro, ou seja, apenas o clero tinha acesso aos livros, né? Depois, as universidades passam a ter também, mas eles eram raros. Com a imprensa, passa então a se massificar a produção de livros, né? E com isso mais pessoas podem ter acesso aos livros que ficam mais baratos. É claro, muitas pessoas ainda eram analfabetas nesse período, né? Mas mesmo assim, né, você tem um aumento considerável de pessoas com acesso ao livro. Ainda mais porque o Johann Gutenberg, que foi o inventor da imprensa de tipos móveis, né, a imprensa europeia, ele imprimiu como primeira obra a Bíblia. E isso é importante porque até então
a única instituição que tinha monopólio da interpretação das Sagradas Escrituras era a Igreja Católica. Com a invenção da imprensa, mais pessoas podiam ter acesso à Bíblia e com isso elas começaram a perceber que muito do que a Igreja defendia não estava presente nas Sagradas Escrituras, né? Então, isso também terá uma fundamental importância para a reforma protestante, né? Claro que as tentativas de reformar a Igreja Católica não eram tão recentes, né? Na Idade Média, por exemplo, nós tivemos várias tentativas de reforma que partiram do clero, né? Como, por exemplo, a reforma monástica, a reforma beneditina, a reforma do mosteiro de Cluny, na França também, né? O que foram essas reformas monásticas? Basicamente foram monges, né, que consideravam que a Igreja Católica estava seguindo um papel político na Alta Idade Média e na Baixa também, e por conta disso eles resolveram seguir fielmente a Deus sem se envolver nas questões terrenas, né? Assim que surgem as chamadas ordens monásticas, né? A primeira teria sido a ordem de São Bento, né? Os beneditinos, né? Que teria sido o fundador dessa perspectiva eclesiástica, né? Que depois vai ser chamado de clero regular, né? Como nós vimos anteriormente. Depois nós teremos também os franciscanos, os dominicanos, os agostinianos, entre tantos outros. Eram monges que se afastavam da corrupção da Igreja Católica e que viviam isolados nas abadias e nos mosteiros e passavam a vida trabalhando e rezando. Renunciavam a qualquer riqueza material, a qualquer herança, né? Muitas vezes até viviam uma mendicância voluntária, ou seja, pedindo esmolas voluntariamente, inclusive para se aproximar da pobreza que os primeiros apóstolos teriam vivido. Então, na Idade Média mesmo, nós já teremos algumas tentativas de reformar a Igreja Católica que irá originar o clero regular. No entanto, essa primeira reforma, ela não foi totalmente combativa com relação à Igreja Católica, né? O clero regular passou a existir conjuntamente com o clero secular, né? Que era a parte mais política da Igreja Católica na Idade Média. Já na Baixa Idade Média, principalmente no século XIV, nós já começamos a ter alguns movimentos clericais que passam a contestar diretamente o poder católico. Dois que acabam sendo os principais é o movimento de John Wycliffe na Inglaterra no século XIV. John Wycliffe, ele teria sido um monge, no caso, um clérigo, que teria sido responsável por denunciar a corrupção da Igreja Católica. Chegou mesmo a afirmar que o Papa era o próprio anticristo, né, o que lhe valeu uma grande perseguição por conta disso. E entre os feitos dele, ele teria feito uma das primeiras traduções da Bíblia, já que a Bíblia ela era escrita apenas em latim no período medieval. Ele traduziu a Bíblia para o inglês, né, a chamada Bíblia de Wycliffe, né, que foi a primeira Bíblia traduzida para o inglês. E também criticou a Igreja e sua intervenção no Estado, né? Ele foi perseguido durante toda a vida por conta das suas críticas à Igreja Católica. No entanto, ele deixou vários seguidores dentro e fora do clero. Um dos seguidores de maior importância nesse sentido foi o Jan Hus, na Boêmia, atual República Tcheca, no século XV, né? Jan Hus, ele foi inspirado por Wycliffe. Ele também criticava a Igreja Católica, a corrupção, o Papa e o poder político da Igreja Católica e, inclusive, ele chegou a ser capturado pela Inquisição e condenado à fogueira. No entanto, ele passou a ter tanta influência entre as camadas populares da Boêmia que muitos adeptos, muitos discípulos de Jan Hus, eles formaram uma guarda militarizada e iniciaram uma série de rebeliões chamadas de rebeliões hussitas, em homenagem a Jan Hus, né, que passaram a combater o poder papal, o poder clerical, né, inclusive diminuindo fortemente a influência do clero na região da Boêmia, né? Então, nós já temos, né, com Jan Hus um movimento militarizado de oposição à Igreja
Católica. Já no século XVI, nós teremos os chamados reformadores, né, que vão ser inclusive responsáveis pela divisão do cristianismo ocidental, né? Lembrando que anteriormente, né, no século XI, a Igreja Católica já havia passado por uma divisão com a Cisma do Oriente, que foi a divisão entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega, né? Então esses eventos, na verdade, eles dirão respeito apenas à Igreja Católica Romana. Então, entre os principais reformadores que nós teremos, o primeiro foi Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, ele foi um monge agostiniano alemão no Sacro Império Romano Germânico, que também passou a criticar a Igreja Católica. O grande estopim da crítica de Lutero foi justamente a venda de indulgências, né? A venda do perdão. E por conta disso, ele passou a criticar publicamente a Igreja Católica. Ele teria escrito um texto chamado As 95 Teses, e ele pendurou esse texto, que era escrito em latim, né? Ou seja, era provavelmente voltado para o público clerical, na Catedral de Wittenberg, né, no Sacro Império Romano Germânico. Nas 95 Teses, ele afirmava que a Igreja Católica ela estava cometendo atos que não só não correspondiam, como iam contra o que as Sagradas Escrituras diziam. Ele era monge, ele sabia latim, ele leu a Bíblia, né? Então ele teve acesso às Sagradas Escrituras e por conta disso ele sabia em que medida a Igreja estava obedecendo ou rejeitando o que estava presente nas Sagradas Escrituras, né? Então, entre alguns aspectos das 95 Teses, né, que vai ser inclusive a base da religião luterana, como nós veremos, ele defendia que a salvação ela deveria ocorrer pela fé e não pelas obras, né? A Igreja Católica defendia a salvação pelas obras. Ou seja, se você fizer boas obras, você vai para o paraíso. No caso, nessa época, a compra de indulgência seria considerada uma boa obra, né? Então, nesse sentido, a ideia de salvação pelas obras estava atrelada à corrupção clerical, né? Já Lutero, ele defende que o ser humano, como ele é pecador por natureza, né? Ele é o pecado original, suas obras, mesmo as obras boas, estão contaminadas com o pecado original. E mesmo que ele faça boas obras, são obras de um pecador. E a única forma de você alcançar a salvação seria pela fé, recebendo a graça de Deus. Então essa é uma discordância central entre Lutero e a Igreja Católica. Também ele propôs o fim do chamado celibato clerical. E o que foi o celibato clerical? A proibição de que clérigos pudessem se casar, né? Então, desde a Idade Média, clérigos não podiam se casar, eles não podiam nem ter mulher, nem ter filhos, embora às vezes acontecesse, né? Nós tivemos até papas que eram casados e tinham filhos, né? Justamente pela Igreja Católica, nessa época, ser mais uma instituição política do que, de fato, uma instituição religiosa. E, no caso, o grande motivo pelo qual o celibato clerical foi instituído foi por quê? Porque a Igreja Católica, na Idade Média, no sistema feudal, ela atribuía terras para os padres. Quando os padres morriam, as terras voltavam para a Igreja Católica, que atribuía para um novo padre. Se por acaso o padre se casasse e tivesse filho, a esposa e os filhos poderiam reivindicar as terras da Igreja Católica. Então esse é um dos motivos do celibato clerical. Ideologicamente, afirmou-se que era porque os padres seguiam o caminho de castidade de Jesus Cristo. Outro ponto também que Lutero defendia era a livre interpretação da Bíblia. E isso será muito importante para a Reforma Protestante, pois todos os movimentos reformistas, eles vão defender que as pessoas elas devem ter acesso às Sagradas Escrituras. Que o monopólio das Sagradas Escrituras por parte da Igreja Católica permitia, inclusive, que a Igreja Católica alterasse as interpretações para beneficiar a si, né? Para beneficiar a própria instituição. Tendo a livre interpretação, as pessoas teriam acesso às Sagradas Escrituras e, inclusive, comparar com o que era defendido pela Igreja Católica com o que de fato estava na Bíblia. Outro ponto também é que Lutero defendia que, na verdade,
as pessoas elas deveriam ser livres para interpretar a Bíblia, ou seja, elas deveriam interpretar da forma que lhes conviesse, né? Tanto que a igreja luterana mesmo, ela não possuía padres, ela possuía os chamados pastores, né? Que eram basicamente o quê, né? Os pastores, eles eram qualquer pessoa que tinha um grande conhecimento teológico, que leram a Bíblia e tinham uma profundidade do conhecimento bíblico. Para ele, qualquer pessoa que tivesse o conhecimento da Bíblia, o conhecimento teológico, poderia ministrar cultos, e não apenas os padres que estariam atrelados à instituição da Igreja Católica. E também ele rejeita a sacralidade, né, dos 7 sacramentos da Igreja Católica. Para Lutero, apenas 2 sacramentos eram os verdadeiros, que eram o batismo e a Eucaristia. Todos os outros sacramentos que eram defendidos pela Igreja Católica não eram sagrados e, por conta disso, não deveriam ser considerados como sacramento. Nesse aspecto, então, Lutero ele vai ser perseguido pela Igreja Católica por conta da oposição. Como eu falei, Lutero ele era fiel ao cristianismo, ele era fiel inclusive à Igreja Católica. No entanto, ele acreditava que a Igreja Católica estava fortemente corrompida e a intenção dele era reformar a Igreja Católica para que a Igreja Católica voltasse a seu estado de pureza. No entanto, com a perseguição que a Igreja Católica acaba realizando contra ele, né, inclusive intimando ele a partir de uma bula papal que o Lutero queima em público, né, e por conta disso ele é excomungado, ou seja, ele é afastado da comunidade católica. Lutero ele acaba criando uma igreja própria, a Igreja Luterana, né? E a Igreja Luterana ela vai se popularizar rapidamente na Europa Central e na Europa do Norte, né? Em grande parte porque muitos príncipes alemães, eles tinham uma grande rivalidade com o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que, como eu falei, era apoiado pela Igreja Católica. Então, muitos príncipes alemães eles vão proteger e abrigar Lutero e se converter ao luteranismo, inclusive para expulsar o clero católico e terem mais independência em seus territórios. Depois também a Noruega, a Suécia, a Dinamarca também irão se converter ao luteranismo, pelo mesmo motivo, para diminuir o poder clerical nesses estados, né? E também eles vão confiscar os bens da Igreja Católica, né? Inclusive para enriquecer o Estado. Outro reformador de grande importância foi o Jean Calvino, né? Que foi um clérigo franco-suíço que teria iniciado a sua reforma em Genebra, na Confederação Helvética, atual Suíça. O Calvino, ele acaba também tendo uma grande influência da reforma luterana. No entanto, ele vai fundar uma outra religião protestante, que é o calvinismo. No caso, o calvinismo, ele vai ser fortemente influenciado pelas ideias de um outro teólogo, que é o Ulrich Zwingli. O Ulrich Zwingli, ele foi um teólogo, né, que fez grandes críticas à Igreja Católica na atual Suíça, né, na então Confederação Helvética. Inclusive, ele convenceu as autoridades da Suíça a romperem com o clero católico, pois ele acreditava que o clero católico era uma instituição política e corrupta, né? Então, o Zwingli ele vai ter uma grande influência na Suíça e vai abrir caminho para que o Calvino depois realize a sua reforma. Embora o Zwingli ele não tivesse criado uma igreja própria, ele vai influenciar o Calvino, que com base em muitos de seus preceitos irá criar uma nova igreja, né? Entre algumas propostas do Zwingli, inclusive, ele defendia que todas as regras da Igreja Católica que não estivessem na Bíblia deveriam ser anuladas. E também ele foi bastante contrário ao culto à imagem de santos, né? Então, o Calvino, ele terá uma influência do Zwingli e com isso ele vai fundar uma religião própria na Confederação Helvética, que será o calvinismo, que também será uma igreja cristã,
que vai absorver muitos elementos luteranos. Entre eles nós temos, por exemplo, a proibição do culto a santos e à imagem de santos, né? Outro ponto também é a questão da transubstanciação, né? O que é a transubstanciação? É aquele ritual que existe, no caso, na Igreja Católica, no qual, né, acredita-se que Cristo está materializado no vinho e no pão, né? No caso, tanto a Igreja Luterana quanto a Igreja Calvinista, elas são contra esse tipo de interpretação, né? Então o Calvino ele vai absorver muitos elementos da reforma luterana, no entanto ele terá uma perspectiva própria. A principal é a doutrina da predestinação, né? E o que seria a doutrina da predestinação? Lutero, ele defendia que a fé era o único meio de alcançar a salvação. Calvino já dizia que não havia salvação, ou seja, era impossível alguém se salvar. Por quê? Porque segundo Calvino, como Deus ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele sabe inclusive do futuro, né? Então, antes de uma pessoa nascer, ele já sabe qual vai ser cada passo que essa pessoa irá exercer. E por conta disso, ele já sabe se a pessoa irá para o céu ou para o inferno, independentemente de qualquer coisa, pois já sabe de todos os atos que essa pessoa irá cometer em vida. Então, para Calvino, na verdade, não existe o livre-arbítrio, né? Embora Lutero também defendesse essa perspectiva, né? Apesar de ele defender que a salvação poderia ocorrer pela graça, né? Ele também acabava falando que não existia livre-arbítrio de fato, que tudo era providência divina. O Calvino ele radicaliza essa ideia, né? Ao afirmar que, na verdade, todo ser humano ele já está predestinado a ir para o céu ou para o inferno. Não tem o que fazer, né? Como Deus já sabe de todos os nossos caminhos, a providência ela já está completa, então não importa, né? Deus já sabe quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Mas, no entanto, né, Calvino dizia que tinha meios de se descobrir se você iria para o céu ou para o inferno. E o meio pelo qual você poderia descobrir era o enriquecimento a partir do trabalho. E esse é um ponto importante, porque, no caso, Calvino afirmava que as pessoas que enriqueciam com trabalho e investiam com trabalho, é importante deixar claro isso, enriquecia com trabalho, não é a riqueza de herança, não é a riqueza de título de nobreza, é a riqueza adquirida a partir do próprio esforço, né? Então, se a pessoa enriquecesse com trabalho e investisse sua riqueza para gerar mais trabalho, era um sinal de que ela iria para o céu. Tanto que, por conta disso, as classes burguesas, as classes comerciais, foram as primeiras a se converter ao calvinismo. Lembra que eu falei anteriormente que a Igreja Católica não aprovava a atividade comercial? Ela não aprovava a burguesia por conta do lucro, né? A Igreja Católica defendia o preço justo. No caso, o Calvino, ele está criando uma religião que afirma que o enriquecimento a partir do trabalho, que no caso seria atividade comercial, ela seria não só aprovável, como ela indicaria um possível destino no paraíso. Então, por conta disso, muitos comerciantes se convertem ao calvinismo. O calvinismo ele vai praticamente abarcar toda a Suíça, né, toda a Confederação Helvética, e vai se propagar também para outros lugares da Europa, né, para o Sacro Império Romano Germânico, para os Países Baixos, que tinham uma forte classe comercial nessa época, para a França, né, em que muitos protestantes, né, muitos comerciantes vão se converter ao calvinismo e vão formar os chamados huguenotes, né, e até mesmo na Inglaterra, né, que serão os puritanos, né, que era uma classe pré-industrial, vamos dizer dessa forma, né, que eles possuíam terras, né, mas usavam essas terras para a produção de lã, principalmente, né, eles que serão os precursores da Revolução Industrial, além de comerciantes também. Então, nesse aspecto, né, a reforma calvinista ela vai ter forte adesão dos comerciantes e irá passar para vários países da Europa, né? Inclusive, isso vai gerar até uma série de conflitos, né? Podemos dizer dessa forma, né? Porque assim, se nós formos pensar bem, a França, ela era governada por católicos nessa época, né? E muitos dos comerciantes se convertem ao calvinismo. Vai haver uma perseguição maciça tanto da coroa francesa quanto também
da Igreja Católica com relação aos huguenotes, né, os calvinistas franceses, o que será bastante materializado no chamado Massacre da Noite de São Bartolomeu, né, que teria sido uma ordem da rainha Catarina de Médici para que os católicos exterminassem os protestantes na França, né? Então, o Massacre da Noite de São Bartolomeu, ele será um dos reflexos dessa guerra de religião que vai se instaurar na França. Mesmo no Sacro Império Romano Germânico, nós teremos também vários conflitos religiosos, inicialmente conflitos entre católicos e luteranos, e depois também os calvinistas vão entrar no meio desses conflitos, né? Outra reforma também que chama bastante a atenção foi a reforma anglicana. A reforma anglicana ela é um pouco diferente das outras duas, né? Porque no caso, tanto a reforma luterana quanto a reforma calvinista partiram de clérigos. No caso, a reforma anglicana partiu do próprio rei, né? Especificamente o rei Henrique VIII da Inglaterra. O rei Henrique VIII da Inglaterra, ele buscava centralizar poder na Inglaterra, no entanto, ele tinha que dividir o poder com a Igreja Católica. Então havia uma forte tensão entre a coroa e a Igreja Católica durante o seu reinado, né? No entanto, o grande estopim, né? Vai haver vários motivos para que o Henrique VIII faça a sua própria reforma, mas o estopim será o pedido de divórcio, né? Que ele fará com a rainha Catarina de Aragão, né? Então, na época era comum reis terem casamentos arranjados, né? Inclusive para formar aliança, e no caso, o rei Henrique VIII, ele acaba sendo prometido para a princesa Catarina de Aragão, que se torna rainha. No entanto, havia uma série de tensões nesse casamento. Primeiramente, Henrique VIII não gostava da rainha. Segundo, a rainha, ela não deu filhos homens para Henrique VIII, e justamente isso era um problema, né? Porque a linhagem, muitas vezes, a herança da coroa se dava por herdeiros masculinos. E também Henrique VIII teria se apaixonado por uma dama da corte de Catarina de Aragão, que foi Ana Bolena. Então, né, além das tensões que ele teria com o próprio papado para acumular poder da Inglaterra, ele também queria se divorciar de Catarina de Aragão. O divórcio ele era comum no período medieval, né? No entanto, o divórcio ele precisava sempre da autorização papal ou de algum representante do Papa, um bispo, arcebispo, entre outros aspectos. Só que o problema é que a Catarina de Aragão, ela era uma princesa espanhola, de linhagem espanhola. E a Espanha, ela era a maior aliada da Igreja Católica nesse momento. Então, por razões políticas, o Papa ele se negou a fazer o divórcio entre Henrique VIII e Catarina de Aragão. Com base nisso, Henrique VIII ele teria então fundado a própria igreja, a chamada Igreja Anglicana, né, a Igreja Inglesa. Ele teria feito o próprio divórcio e teria feito o próprio casamento com Ana Bolena, né? Então, como que se caracterizava a Igreja Anglicana, né? Até hoje, inclusive, como se caracteriza? Uma das igrejas mais centrais na Inglaterra. No caso, o anglicanismo, ele mescla muitos elementos do catolicismo, do luteranismo e do calvinismo. Então, para citar alguns exemplos, né, do luteranismo e do calvinismo, a igreja anglicana ela extinguiu o culto aos santos, né? O culto à imagem de santos. Também, né, considerava apenas o batismo e a Eucaristia os únicos sacramentos legítimos, assim como o luteranismo e o calvinismo. Também considerava a Bíblia como única fonte de fé e defendeu também os cultos celebrados em inglês, o que também vem do luteranismo e do calvinismo. Lutero mesmo, ele defendia os cultos religiosos em língua nacional e não no latim, né? Então, justamente por conta da livre interpretação da Bíblia, o Henrique VIII absorveu isso daí. No entanto, ele tinha alguns elementos da Igreja Católica também. A hierarquia, né, com párocos, padres, bispos, arcebispos, né, era praticamente a mesma da Igreja Católica. A única diferença é que o Papa não era o maior grau, né, passava a ser o rei da Inglaterra, e também ele considerava a presença de Cristo em espírito na Eucaristia, assim como a Igreja Católica fazia, o que era rejeitado
tanto por Lutero quanto por Calvino. Ele também defendia a salvação pela predestinação, que nem os calvinistas, né? Então a igreja anglicana, ela mesclava elementos das 3 religiões cristãs existentes até então na Europa Ocidental. Após ele realizar a reforma anglicana, ele acaba então acumulando poderes, né? Ele livra o Estado e a burguesia de ter que pagar impostos ao clero e ele confisca os bens da igreja, né? Então, ele expulsa o clero católico da Inglaterra e confisca os bens da igreja católica, inclusive usando para investir na nascente expansão marítimo-comercial inglesa, né? Então, em 1534, com o chamado Ato de Supremacia, ele acaba fundando a igreja anglicana, né? No qual o rei é a autoridade suprema da igreja, e com isso ele expulsa a igreja católica do território inglês. Outras reformas que nós teremos também serão as chamadas reformas radicais, né? A reforma radical, ela ocorreu da seguinte maneira, né? A reforma radical, ela era um ramo da reforma protestante que também tinha um caráter social e um caráter popular também, podemos dizer desta forma, né? Então, entre os principais exemplos que nós temos da reforma radical, nós temos os Levelers e os Diggers, né, que eram ramos, vamos dizer assim, né, subalternos na Inglaterra, né, que defendiam, no caso, os Levelers, os niveladores, eles defendiam que todos tivessem direito a voto, né, o sufrágio universal masculino, no caso, né, e também os Diggers, eles defendiam a reforma agrária, né, eles vão acabar seguindo esses ramos da reforma radical, né, e nós teremos também os chamados anabatistas, né, os anabatistas, eles terão várias lideranças, né, como Anakin Hendricks, né, que vai fazer uma reforma, né, que vai inclusive considerar que o batismo não é um sacramento, diferentemente do Lutero e do Calvino, que defendiam que apenas o batismo e a Eucaristia eram sacramentos. O anabatismo, ele vai considerar que o batismo não era um sacramento, por isso que se chama anabatistas, né, dos não batistas. Na verdade, não era que eles não fizessem o batismo, eles faziam o batismo apenas como adultos, né? Para eles, apenas um adulto teria consciência o suficiente para poder seguir a Deus. Então, os anabatistas, justamente por conta disso, né, e por conta deles muitas vezes defenderem reformas sociais, né, deles defenderem a alteração da própria estrutura social, eles não só receberão oposição da Igreja Católica, como receberão também oposição de luteranos e calvinistas. Lutero mesmo, que vai ser muito atrelado ao poder dos príncipes alemães, ele vai condenar a reforma radical, ele vai condenar o anabatismo, né? Então vai haver uma perseguição também por parte dos luteranos contra os anabatistas. Um dos cultos anabatistas mais conhecidos é o de Menon Simons, né? Que é os menonitas, no caso, né? Os menonitas eram um grupo pacifista de anabatistas que floresceu bastante nos Países Baixos. E os menonitas, eles deram origem a vários outros grupos, e alguns inclusive presentes até hoje, que defendem inclusive um estilo de vida pouco austero, ou seja, sem riqueza, um estilo de vida bastante tradicional, né? Um dos exemplos que nós temos de menonitas são os Amish, né? Que são bastante presentes nos Estados Unidos, que até hoje seguem um estilo de vida bastante tradicional, inclusive não utilizando novas tecnologias, luz elétrica, usando roupas tradicionais também, né? E os Dunkers, né, que serão muito populares durante a Revolução Inglesa, que é um tema que nós veremos posteriormente, né? Então, nós tivemos vários tipos de reforma protestante, então, né? Lembrando, a reforma porque ela visava restaurar o estado de pureza da Igreja Apostólica. No entanto, por conta da perseguição da Igreja Católica, nós teremos, né, o surgimento de novos cultos cristãos, né? Então, alguns que serão feitos por clérigos, como o caso do luteranismo, do calvinismo, né? Sendo que o calvinismo vai ter muito apoio dos comerciantes, feitas por próprios reis, como é o caso do anglicanismo, e algumas reformas feitas também por camadas populares, né, como é o caso da reforma radical, principalmente o caso do anabatismo, que sofre uma perseguição por ambos os lados. Já a Igreja Católica, ela terá também um grande desafio a enfrentar. Em poucas décadas, muitos estados se converteram às igrejas reformadas,
e também por conta disso, né, com muitos adeptos seguindo as igrejas reformadas, a Igreja Católica ela perdeu uma grande quantidade de fiéis. Né? Então, por conta disso, a própria Igreja Católica se viu na necessidade de se reformar. Né? Então, além das reformas protestantes, a própria Igreja Católica achou necessário fazer uma reformulação de suas características para não perder mais fiéis e, inclusive, combater o protestantismo. Então, entre alguns efeitos dessa reforma católica, que será chamada de contra-reforma também, pois ela tinha o objetivo de impedir o avanço da reforma protestante, nós teremos o chamado Concílio de Trento, em 1545. O Concílio de Trento, ele vai defender uma série de reformulações na própria Igreja Católica. Então, os dogmas e preceitos negados ou contestados pelos protestantes, como a transubstanciação na Eucaristia, né, a salvação pela fé e pelas obras, a veneração de santos, os 7 sacramentos e o celibato clerical, eles são mantidos pela Igreja Católica, né? Para fazer frente ao protestantismo, a Igreja Católica mantém essas características. No entanto, a Igreja Católica acaba fazendo algumas mudanças. Entre elas, nós temos a extinção da venda de indulgências e cargos e a criação de seminários para a formação de clérigos, né? De uma escola para a formação de clérigos, já que, na época, o clérigo ele era muito atrelado a questões políticas, a questões de nobreza, entre outros aspectos. Então, passa a ser obrigatória a formação de clérigos. Nós temos também a reativação dos tribunais do Santo Ofício, a chamada Inquisição, que era comum na Idade Média. No entanto, a Inquisição medieval, ela atuava mais como uma forma de inteligência, como uma forma de espionagem da Igreja Católica, tentando identificar as heresias, ou seja, movimentos que se contrapunham à Igreja, ao que a Igreja Católica defendia. No entanto, né, nesse momento a Inquisição ela se torna mais fortemente militarizada, né? Ela se torna mais armada e militarizada. Ela passa a ser inclusive uma forma de exército da Igreja Católica. Na Espanha mesmo, a Inquisição será muito forte. Tanto que daí que vem o nome a Inquisição Espanhola. E tinha como intuito investigação e repressão de bruxaria, heresias, assim como judeus protestantes e cristãos novos, né, que eram, no caso, os judeus convertidos ao cristianismo, mas que mantinham os rituais judaicos secretamente, assim como inimigos do Estado. Será também criada por Inácio de Loyola, né, um monge espanhol, a chamada Ordem dos Jesuítas, né, ou Companhia de Jesus, que será uma ordem religiosa bastante militarizada, com uma hierarquia militar, com monges guerreiros, que terá como função reformar a educação na Europa, que era uma educação religiosa, e no Novo Mundo, né, nas terras descobertas pela expansão marítima, terá a função de cristianizar os pagãos, cristianizar os nativos. No Brasil mesmo, na América do Sul em geral, houve uma grande atuação dos jesuítas para a conversão dos indígenas. E também a criação do Index Librorum Prohibitorum, o Índice dos Livros Proibidos, que era uma lista de livros que eram censurados pela Igreja Católica, muitas vezes por criticarem ou por irem de encontro com as ideias da Igreja Católica, e que quem fosse pego com esses livros poderia inclusive ser preso e executado pela Inquisição. Né? Então, nesse aspecto, né, a própria Igreja Católica também se viu na necessidade de reformar, manteve alguns aspectos de dogma e disciplina para fazer frente aos protestantes, mas acabou necessitando fazer algumas reformas para, inclusive, não perder mais fiéis. A Igreja Católica também adotou o culto em língua nacional e não mais o culto em latim, e também aprovou a tradução da Bíblia. No momento é isso, uma boa tarde para todos.